cuzis, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Confia em Deus, vai dar tudo certo, tá? Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Desculpa o cabelo bagunçado, desculpa a falta de iluminação, a minha voz rouca, tá? Atualizações pra vocês, gente. Só a minha garganta que tá doendo muito, tá? Não era nem pra mim estar gravando esse vídeo. Não era, né? Mas eu tô gravando. Vai ter vídeo, eu rouca sim, entendeu? Porque se calarem as vozes dos profetas, as pedras falarão. Independente se eu tá doente ou não, eu tô aqui gravando o vídeo, tá? Então vamos lá. Santos de hoje. O bem-aventurado Rizel de Murcia. Ele foi discípulo de São Francisco de Assis da primeira ordem. Até meu nariz tá horrível. Mas enfim. Ele veio de família nobre, tá? E ele foi enviado para Bolônia para estudar direito. E aí, gente, quando ele tava lá em Bolônia, né, levando sua vida normal, estudando, bem tranquilo, aparece São Francisco de Assis pregando nessa cidade. No dia 5 de agosto de 1222, São Francisco estava ali pregando, e quando ele começa a escutar os ensinamentos, né, a pregação de São Francisco de Assis, ele imediatamente abandonou os estudos e começou a seguir São Francisco. É por isso que ele é chamado discípulo de São Francisco de Assis, porque ele foi um dos seus seguidores, tá? Um de muitos, né? Porque São Francisco também teve muitos seguidores. E aí, né, ele foi enviado, né, encarregado de servir aos irmãos. Ou seja, ajudar os pobres, os doentes. Em outras histórias de santos, que eu já trouxe aqui pra vocês, né, eu apresentei um pouco do carisma franciscano, que é a oração, que é a penitência, a mortificação, o silêncio. Para alguns é a contemplação, né? Existem muitos santos franciscanos que também foram eremitas, que se afastaram do mundo, né, para viver isolados e tudo mais. Então tudo isso faz parte do nosso carisma. Então a ele, né, ele foi encarregado de servir os pobres, os doentes. E ele começa, né, a fazer essa linda missão. Depois de um tempo, né, quando ele já tá bem dedicado e tudo mais, ele começa a ser atormentado com uma dúvida. Ele começa a se perguntar se aquilo que ele estava fazendo era mesmo a vontade de Deus. Se era para ele estar vivendo mesmo dessa forma. Porque bate a dúvida, né? Eu não sei se já aconteceu com vocês, eu espero que não, mas se já aconteceu, relaxa, tá? Isso acontece com todos. Comigo também. Às vezes a gente se pergunta, né? Por que eu tô fazendo isso da minha vida? Ó, nós jovens, né? Porque querendo ou não, ainda sou jovem, né? Escutamos muito isso. As pessoas falam que a gente está desperdiçando a nossa juventude dentro da igreja, que era pra gente procurar o que fazer, entendeu? Que é uma perda de tempo estar na igreja. Enfim, a gente escuta muita coisa. Então, a mesma dúvida que ele teve, também é a mesma dúvida que a gente tem também. Por que eu não tô fazendo outra coisa da minha vida? Será mesmo que eu tô fazendo a vontade de Deus? Será mesmo que Deus quer que eu faça isso da minha vida? Será que realmente eu nasci para ser missionária? Então, assim, vem muitas dúvidas. Então, eu até entendo o santo, né? E quando começou a surgir essas dúvidas, ele começou a pensar na vida que ele tinha. Pô, o cara era rico, entendeu? Ele tava estudando pra direito. E ele abandona tudo pra fazer uma coisa que ele nunca fez na vida, que foi ajudar as pessoas. Ser servo, né? Ajudar o próximo, os doentes, os pobres. Então ele começa a se questionar. E aí ele foi ter, né, com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis já sabia, né, que ele estava a caminho. Porque assim, gente, existe uma parte da história de São Francisco de Assis que eu ainda não contei a história dele pra você, né? Pra vocês. Que São Francisco de Assis, ele ficou muito doente, entendeu? Nos últimos dias da vida dele. E aí, é nessa parte, né, que ele já não consegue mais evangelizar e tudo mais, que ele tem que ficar, né, descansando em casa, né, gente? E aí, Rizério foi ter com ele. São Francisco de Assis já sabia, né, que ele estava a caminho, então ele pede pro Frei Leão. Frei Leão, gente, é o braço direito de São Francisco de Assis, entendeu? E o Frei Mazel pra falar pra ele. Então, olha só o que é que São Francisco pediu pro Frei Leão e pro Frei Mazel falar pra ele. Tu és o irmão mais querido de São Francisco de Assis. Espera aí, gente. Então ele escuta isso, né? E quando ele escuta isso, ele realmente tem a consciência
de que a vida que ele levava não importa mais. Então ele começa, né, a se dedicar mais. E aí, né, mesmo assim, depois dele ouvir isso, ele conseguiu falar com São Francisco de Assis. E São Francisco de Assis fala, né, isso aqui para ele. Entre todos os irmãos, eu te dedico um amor singular. Entre todos os irmãos, né, que São Francisco de Assis tinha, ele dedicou a ele um amor singular. Então, assim, é como se tivesse tirado um peso sobre ele, né? Porque depois ele vai entender que essa dúvida que ele tinha era também uma tentação, né? Era uma tentação para tirar ele do caminho que ele estava seguindo. Bom, gente, ele morreu no dia 7 de fevereiro de 1236 e o seu culto foi aprovado pelo Papa Gregório, né, 16, no dia 14 de dezembro de 1838. Mas uma história simples, né, mais chocante, assim, impactante também, né? Um santo que foi capaz de escutar, né, a pregação de São Francisco de Assis e não se arrepender, né? E não pensar duas vezes e abandonar tudo e seguir a ele. E hoje, né, ele tá lá no céu. Um bem-aventurado Risel de Murcia, rogai por nós. Espero muito que você tenha gostado dessa história, tá? E lembrando também, né, se caso um dia Siva, né, apareça no caso, essa dúvida para você, se realmente você tá fazendo ou não a vontade de Deus, se você tá no caminho certo, não tenha dúvida, tá? Não tenha dúvida, porque Deus te escolheu. Deus, ele te colocou aqui neste mundo para você servir e amar a Ele, fazer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela vai encontrar você no momento certo, na hora certa. Deus vai revelar para você a sua missão aqui na Terra. Então, não tenha medo de abandonar tudo, se for preciso, para fazer a vontade de Deus, porque o céu é que importa. Tá bom? Paz e bem.